Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la e vivê-la. Nossa Lexio Divina com Lucas 21, de 1 a 4. Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disto, Jesus disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que ensino maravilhoso a vida dessa viúva nos traz. Por isso que Jesus exalta e mostra para os seus discípulos que o que importa não foi quanto foi ofertado, e sim a generosidade de coração. A confiança em Deus, a confiança na providência divina e, mais ainda, a generosidade como gratidão. Aquela viúva, aquela pobre mulher, ela não só foi generosa porque deu tudo o que tinha, mas foi uma expressão da gratidão dela a Deus, porque ela sabe que tudo que tem, até mesmo aquelas 2 moedas, foi graças a Deus, foi a providência divina, porque o texto diz que era uma pobre viúva, ou seja, ela não tinha patrimônio, ela não tinha conta bancária, nem existia, mas ela não tinha riqueza. O que ela tinha é que recebia dos outros. Era a providência de Deus através dos outros dado como esmola. Mas que belo ensino ela dá de desprendimento e de gratidão a Deus. Se ela está no templo e ela vê que aquele templo ele precisa ser mantido, aquele templo precisa sim das doações para que possa ser cuidado, e até as pessoas que cuidam do templo, os sacerdotes, precisam viver, e é da contribuição de cada um que eles recebem os seus salários. Aquela mulher, ela tem um sentido de pertença à igreja. Ela tem um sentido de pertença com aquele templo. Ela sabe que o pouco que ela dá, ela está dando o que tem, dom de si. Ela dá aquilo que não foi o que sobrou, mas o que ela tinha naquele dia para viver. Que confiança absoluta em Deus. Nós pensamos em nós também, devemos pensar. Será que nós temos essa confiança em Deus? Será que nós temos essa gratidão a Deus? Sim, porque quando nós fazemos pelo Senhor, quando voltamos ao Senhor e nos desprendemos de bens, desprendemos de dinheiro, é uma gratidão, porque Deus quis que a sua igreja fosse sustentada pela doação de cada um. Desde o tempo de Jesus, aliás, desde o tempo de Abraão, a gente já vê o rei Melquisedeque. Já ali nós vemos Abraão dando o dízimo. Ou seja, é assim que a igreja é sustentada. É assim que a igreja se mantém. É assim que a igreja pode ter o Papa, pode ter bispos, pode ter os padres. É com a doação. A nossa paróquia, a nossa comunidade, ela é sustentada a partir
da nossa generosidade, a partir da devolução do nosso dízimo, a partir das nossas ofertas. Muitas vezes nós não temos a confiança em Deus, nem somos generosos, nem temos a confiança em Deus e nem cremos na providência divina. Porque se nós tivéssemos confiança em Deus, se formos gratos, porque a gratidão nos foi cobrada inclusive por Jesus, e se fôssemos confiantes na providência divina, nós não seríamos tão ranzinzas. Nós devolveríamos o dízimo, nós seríamos generosos nas nossas ofertas, nós nos solidaríamos, seríamos solidários com os nossos irmãos necessitados. Nós ajudaríamos a todos os que, das nossas famílias, ou até que nem sejam, que hajam necessitados e que, dependendo de nós deveríamos ajudar. Por que nós somos tão presos, tão apegados ao bem que passa? Nós deveríamos ser gratos a Deus, àqueles que têm um pouco mais, porque Deus nos deu a graça de irmos conquistando o reino dos céus a partir do desprendimento de uma boa administração daquilo que o Senhor nos concedeu. Sim, a igreja sempre nos mostrou a preferência que nós devemos ter com o pobre, com o necessitado, com o faminto, de nós ajudarmos os necessitados. E é tanto que no tempo da Quaresma, a igreja sempre nos mostrou que a esmola aqui não uma ninharia, mas a doação, a ajuda, paga, purga pecados. Porque nós confiamos em Deus, porque nós somos generosos, porque seguimos aquilo que Jesus nos ensinou. Esse ensino de Jesus hoje, quem nos deu foi a viúva. E Jesus exaltou o ensino dela, da confiança, da generosidade, da gratidão. Todas as vezes que nós devolvemos o nosso dízimo, que nós ofertamos algo a alguém, que nós chegamos juntos de quem está necessitado, nós estamos sendo generosos com Deus. Porque Jesus disse, tudo aquilo que você fizer ao menor dos meus irmãos, é a mim que você está fazendo. Então, se Ele nos deu a graça de podermos fazer pelo faminto, pelo pobre, pelo necessitado, é ao Senhor que nós estamos fazendo. Não esqueçamos disso. Ninguém está comprando o reino dos céus. Não, ninguém está comprando o paraíso. Mas nós estamos sendo generosos. Mesmo que aquele apego venha dentro de nós, nós vamos dar passos concretos. Isso é ser generoso. Mesmo que seja com contrariedade, mas vamos dar passos que Deus não vai permitir que nos falte. Pelo contrário. E ainda que falte alguma coisa, mas estamos construindo o reino dos céus eternamente. Estamos construindo a nossa morada no paraíso. Qualquer sacrifício, como fez essa viúva, vale a pena. Façamos um compromisso agora de sermos generosos, de sermos fiéis, de sermos gratos a Deus e de sermos agradecidos. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.